Direito desta semana é sobre direito eleitoral. O curso fala sobre a reforma eleitoral, autonomia partidária, acessibilidade eleitoral, refinanciamento e muito mais. As aulas são com o professor Joelson Dias. Olá, muito obrigado a você que nos prestigia em mais um Saber Direito. O nosso foco é o direito eleitoral e com mais ênfase nas reformas eleitorais de 2017 que já repercutem nessas eleições de 2018. Tratamos em módulos anteriores das especificidades dessa reforma, cuidamos também da autonomia dos partidos políticos e como as reformas impactam a sua atuação. Tratamos da participação das mulheres na política e também das pessoas com deficiência. E agora o nosso foco será o financiamento eleitoral. Muito se mudou, muito se discute nos últimos anos a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao financiamento das campanhas eleitorais. Nós sabemos que muito se poderia esperar das contribuições individuais, dos próprios eleitores, das próprias eleitoras, mas o que a história nos revela ao longo do tempo é que os partidos contaram mais no período em que isso era permitido com a contribuição das empresas, das pessoas jurídicas. Até que, com toda a discussão sobre as lamentáveis relações, por vezes espúria, entre as empresas e o poder público e vice-versa, toda uma discussão, então, até que se chegou a uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de uma ação proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, de, pelo menos naquele modelo anterior, da forma como a legislação disciplinava as doações, as contribuições para as campanhas eleitorais pelas empresas ou pelas pessoas jurídicas, a vedação desse tipo de contribuição para as campanhas. Desde então, o que vemos é um debate profundo pela sociedade na busca de se encontrar o melhor modelo de financiamento eleitoral, buscando, claro, financiar a propaganda eleitoral, a apresentação pelos candidatos, pelos partidos, das suas propostas. Tenho enfatizado muito ao longo dessas nossas aulas que, não obstante a importância de tudo isso para os partidos, para os candidatos, para as candidatas, na verdade, tudo isso importa mesmo ao real protagonista do processo eleitoral, que é o eleitor, que é a eleitora. Ou seja, tudo que diz respeito ao financiamento eleitoral, na verdade, diz com a própria informação que chegará ao eleitor, à eleitora, porque não é de outra coisa senão de informação, sobretudo de informação, que trata a campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral que os candidatos, os partidos, as candidatas podem apresentar aos eleitores as suas propostas, se informarem sobre o seu currículo e é também o momento adequado para que o eleitor, a eleitora possa investigar, aproveitar o período de campanha, ainda que curto, ainda que reduzido, para buscar, usando até mesmo, principalmente das informações disponíveis na internet, toda a facilidade que a internet nos oferece, as informações, saber da vida pregressa desse candidato, dessa candidata, se compatível com aquilo que ele ou ela postula como candidato. Por isso é que o financiamento eleitoral é tão importante, porque dará aos partidos, dará aos candidatos, às candidatas, condições de circular, de se movimentar e, com isto, levar ao conhecimento do eleitorado as suas propostas. Quando falamos de financiamento eleitoral, falamos, é claro, da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, falamos na produção de material de campanha, de propaganda eleitoral pelos partidos, pelos candidatos, falamos de todos os meios, do custeio de todos os meios de propaganda eleitoral que a legislação assegura. Nós vimos
que as restrições à propaganda eleitoral, seja no material utilizado, seja na sua forma de veiculação, seja nos locais da sua disseminação, nos bens públicos ou até mesmo nos bens imóveis de propriedade particular, há severas restrições hoje com as sucessivas alterações na legislação eleitoral no tocante à propaganda eleitoral. E com sérias repercussões, disse antes em outro módulo, até mesmo para o processo eleitoral, já que, no meu entendimento, com o encurtamento do tempo de campanha, com o encurtamento também da própria propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, isso acaba por beneficiar outros candidatos, detentores de mandato, por exemplo, que durante os 4 anos tiveram a cobertura pela mídia da sua atuação enquanto governante, da sua atuação enquanto parlamentar, e também de outros profissionais, de outros indivíduos com maior ascensão sobre largos grupos, como artistas, esportistas, jornalistas, pessoas da mídia, enfim, uma série de pessoas que acabam tendo maior exposição à mídia e, com isso, uma possibilidade maior de se tornarem conhecidas. Por isso, a propaganda eleitoral é tão importante, a campanha eleitoral é tão importante, para que as pessoas possam se fazer conhecidas, mas mais do que isso, possam levar ao conhecimento dos eleitores, ou seja, um direito do eleitor, da eleitora, de receber essas informações para que possa manifestar o seu voto de maneira crítica, de maneira informada, de maneira consciente. Por isso, a importância na discussão de como são arrecadados esses recursos, sobre quem pode doar, sobre os limites de gastos nas campanhas, justamente para que se possa assegurar aos partidos, aos eleitores, aos partidos, aos candidatos e candidatas as melhores condições, condições reais, concretas, de fazer chegar aos eleitores as informações sobre as suas propostas, sobre a sua campanha. Por isso, a importância de se discutir, então, o financiamento eleitoral. Porque, é claro, se não houvesse regras, se não houvesse critérios, aqueles candidatos, candidatas mais abonados, mais abonadas, poderiam, até mesmo com o abuso do poder econômico, desigualar as condições de disputa, as condições de concorrência e, claro, por conta da força do dinheiro, dos recursos financeiros que detêm, esses candidatos e candidatas mais abonados, claro, teriam grande vantagem em relação aos demais candidatos, em relação às demais candidatas. É por isso que falar de financiamento eleitoral é muito mais do que saber quem é que contribui, quanto pode contribuir. É muito mais do que vedar as contribuições, as doações das empresas. Falar de financiamento eleitoral é, na verdade, aceitar o desafio de encontrar um modelo que permitirá aos candidatos, aos partidos, dentro do mínimo razoável de igualdade, dentro daquela isonomia possível, já que, claro, há candidatos e candidatas mais expressivos, há mesmo na nossa realidade social partidos maiores, partidos mais fortes, mais representativos, mas, enfim, que se busque, dentro do razoável, coibir a prática do abuso do poder econômico e, dessa maneira, tentar igualar, conferir, ofertar as condições mínimas razoáveis para que partidos e candidatos possam concorrer em condições de igualdade, justamente para que o eleitor receba de maneira absolutamente proporcional, de maneira absolutamente igualitária dentro do possível, todas essas informações, as propostas dos candidatos, dos partidos, para que possa decidir de maneira livre, autônoma, o seu voto, e não influenciado por práticas espúrias, e não influenciado pelo abuso do poder econômico, e não influenciado por aquela quantidade maior de propaganda, justamente daqueles que poderiam pagar mais pela exibição dessa propaganda.
É por isso que não se tolera, a legislação não tolera, por exemplo, a veiculação de propaganda paga pelos partidos ou pelos candidatos no rádio e na televisão, não tolera a veiculação de propaganda por pessoas jurídicas na internet, não aceita a compra de cadastros, de listas de e-mail, enfim, e demorou até um certo tempo para permitir até mesmo o próprio impulsionamento na internet em ferramentas de pesquisa como a do Google ou mesmo no Facebook. Tudo isso na tentativa, como disse pelo menos tentar igualar ao máximo as condições de disputa para que aqueles candidatos, candidatas e até partidos mais abonados não desigualassem as condições de disputa, não interferissem assim com a liberdade, com a autonomia do eleitor. E é justamente então isso que veremos nesse nosso módulo do financiamento eleitoral. Discutiremos alguns aspectos de fundamental relevância, principalmente após a decisão do Supremo Tribunal que proibiu a contribuição, as doações das pessoas jurídicas ou das empresas às campanhas e também, claro, principalmente após a reforma eleitoral de 2017, já válida nessas eleições. O nosso propósito, assim, é rememorar a legislação eleitoral, lembrar que muitos desses aspectos estão contemplados não somente na Constituição da República, mas também na Lei 9.504, a Lei das Eleições, a Lei 9.096 de 95, que é a Lei dos Partidos Políticos, mas também, principalmente, em duas das leis editadas em 2017, referentes à reforma eleitoral, como dizia, com aplicação imediata já nessas eleições de 2018, que é a Lei 13.487, que criou o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas e extinguiu a propaganda partidária no rádio e na televisão, e também a Lei 13.488, que promoveu algumas mudanças na legislação eleitoral, na lei das eleições, no próprio Código Eleitoral, reforçando alguns aspectos de reformas anteriores e, de uma certa forma, como dizia em outros módulos, inclusive criando ainda mais restrições à propaganda eleitoral. E, claro, vem com isso também a Emenda Constitucional 97, também de 2017, que acabou por extinguir, vedar a possibilidade de realização de coligações nas eleições proporcionais, apenas nas eleições proporcionais, e assim mesmo somente a partir de 2020, mas também na medida que criou uma cláusula de desempenho ou uma cláusula de barreira, acabou por disciplinar também, ou mesmo vedar aqueles partidos que não alcancem essa cláusula de barreira ou vençam, superem essa cláusula de desempenho, o seu acesso a recursos do fundo partidário e também do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Lembrando que o TSE edita para cada eleição as suas resoluções, disciplinando aspectos variados que dizem com o registro das candidaturas, com os requisitos para o registro da candidatura, para a tramitação dos processos, das ações eleitorais, mas que com a propaganda eleitoral, mas que também dizem com o próprio financiamento eleitoral. A resolução específica do TSE dispondo sobre a arrecadação, os gastos na campanha eleitoral, mas dispondo também principalmente sobre a prestação de contas de campanha. Por isso, tenho insistido tanto nos módulos da necessidade de conhecermos com bastante profundidade, com bastante atenção,
todas essas resoluções do TSE, sejam os candidatos, partidos, porque, claro, terão que seguir ali as regras, os requisitos ali disciplinados, ali discriminados, mas também, tenho dito, o próprio eleitor, a própria eleitora, para acompanhar de perto a realização das eleições e exercer aquele papel que a Constituição, que a legislação espera dele, dela, eleitora, que é justamente o da fiscalização. Por isso é importante o acesso à página da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral na internet, onde encontraremos não somente a legislação de regência, a Constituição, todas as leis, mas principalmente essas resoluções do TSE. E 3 resoluções me parecem de fundamental importância nessa véspera de eleições, que é justamente a resolução 23.548 de 2007, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidaturas para as eleições. É nessa resolução que os interessados, candidatos, partidos, eleitores, encontrarão os requisitos necessários para que alguém possa pedir o registro de sua candidatura à Justiça Eleitoral. Encontrará os documentos, as certidões que deverá apresentar para comprovar as suas condições de elegibilidade, eventualmente a sua desincompatibilização de algum cargo, de alguma função que eventualmente pudesse impedir a sua candidatura e eventualmente será nesse processo de registro de candidatura que os interessados, partidos, candidatos, até mesmo o Ministério Público poderá eventualmente ofertar impugnação por conta, quem sabe, de alguma inelegibilidade. Por isso, é importante conhecer essa resolução 23.548 do TSE, com antecedência, digo sempre, também acompanhando o próprio calendário eleitoral, para se antecipar aí às exigências da legislação eleitoral. Uma outra resolução importante, que já tratamos em módulo específico dessas nossas aulas, é a resolução 23.551 de 2017, que dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas ilícitas nas campanhas. Todos nós sabemos que durante o ano de 2018, durante o ano eleitoral, há dispositivos expressos na Lei 9.504, no artigo 73 e seguintes, impondo a vedação em relação a algumas condutas, principalmente de agentes públicos, de agentes políticos, justamente na busca, como eu dizia, dessa maior igualdade de oportunidades, de condições de disputa entre os candidatos, coibindo assim que aqueles que já exercem algum mandato possam, do cargo, se beneficiar nas suas campanhas eleitorais, em detrimento dos outros candidatos, candidatas e, claro, até mesmo dos partidos. Para esse nosso módulo de hoje, o importante é a resolução 23.553, também de 2017, editada pelo TSE, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e, claro, também sobre a prestação de contas nas eleições. O nosso propósito nesse módulo é, portanto, tratar um pouco sobre o limite de gastos que agora a legislação impõe aos candidatos, enfim, quais são os recursos que, no final, financiam as campanhas, financiam as eleições, discutir também um pouco sobre o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais, que é uma novidade trazida pela reforma eleitoral de 2017 e que já se aplica nessas eleições de 2018, da mesma forma, discutir como se dá o autofinanciamento da campanha, ou seja, como aqueles que dispõem de recursos para financiar a sua própria campanha poderão fazê-lo, no que deverão se atentar e, claro, as representações, os questionamentos que já se apresentam em relação a essa possibilidade de autofinanciamento por candidatos, candidatas das suas próprias eleições. Discutiremos também a questão das doações, dos limites de gastos e há uma novidade muito importante, já mencionada antes também em alguns dos nossos módulos, que é o
crowdfunding, ou o financiamento coletivo das campanhas, ou a famosa vaquinha pela internet de arrecadação antecipada mesmo de recursos para financiamento das campanhas eleitorais. Então, esses são alguns dos aspectos aos quais nos referiremos em nosso módulo de hoje. Bom, é importante lembrar que já houve momento em que a legislação deixou, por conta dos próprios partidos, a fixação dos limites de gastos de campanha. Ou seja, eram os próprios partidos, geralmente por intermédio dos seus órgãos nacionais de direção, que definiam quanto gastariam nas campanhas dos seus respectivos candidatos, à presidência da República, aos governos, à prefeitura e, claro, com os seus candidatos ao parlamento, deputados, senadores e, eventualmente, também nas câmaras, os vereadores. Isso mudou ao longo dos anos, justamente com essa avaliação de que era preciso reduzir os gastos de campanha, a ponto de a própria legislação, então, dizer exatamente quais são esses limites, não deixando mais isso, enfim, à disposição dos partidos políticos. Ou seja, isso está muito claro na resolução 23.553 do TSE, é ali que, como vemos, uma compilação não só da legislação, mas do entendimento também jurisprudencial da Corte sobre algumas matérias. E podemos ver, vem da legislação, a definição, por exemplo, do limite de 70 milhões de reais para a campanha de presidente da República. Ou seja, já sabemos de antemão que os candidatos que se apresentarem à presidência da República não poderão gastar mais do que 70 milhões no primeiro turno, cada um deles, claro, e já também sabendo que, em eventual segundo turno, havendo segundo turno, a participação desses candidatos em segundo turno, só poderão gastar 50% desse valor estabelecido no caput. A legislação também estipula limite de gastos nas campanhas para governador e senador, registrando com especificidade que esses limites variarão conforme a população de cada estado. E assim o por exemplo, nas eleições para governadores, em que os limites variam de 2.800.000 até 21 milhões de reais, a depender, na verdade, não da população, como disse antes, mas do eleitorado de cada estado. Claro, de eleições que se trata. Então, por exemplo, naqueles estados ou unidades federadas, porque, claro, aí se inclui também o Distrito Federal, o candidato só poderá gastar, o candidato a governador só poderá gastar até 2.800.000 reais naqueles estados, naquelas unidades federadas com até 1 milhão de eleitores. Já naqueles outros estados, de 1 milhão até 2 milhões de eleitores, esse valor poderá chegar a 4.900.000 reais. Por outro lado, nas unidades da federação, com mais de 2 milhões de eleitores e menos de 4 milhões, pode chegar a 5.600.000 esses gastos. O candidato, a candidata ao governo naqueles estados com mais de 4 milhões, mais até 10 milhões de eleitores, poderá gastar até 9.100.000 reais. Enfim, são faixas variadas, como dizia, uma outra delas é daqueles estados que apresentam de 10 milhões até 20 milhões de eleitores, podendo gastar os candidatos a governador nesses estados até 14 milhões de reais. Ou seja, são faixas variadas até chegar nos 21 milhões de reais, que é o máximo que alguém pode gastar numa campanha para governador, e assim mesmo somente naquelas unidades da federação com mais de 21 milhões de eleitores. É claro que se tentou, com essa distribuição por faixas de eleitorado, pensar, se antecipar à realidade de cada estado, de cada unidade da federação, de cada região brasileira,
justamente para que não houvesse aí uma violação ao princípio da isonomia, porque sabemos todos que, claro, num estado de maior eleitorado, onde o candidato, a candidata terá que gastar mais para alcançar esse eleitorado maior, não seria razoável que pura e simplesmente se equiparassem aí todos esses valores. Por isso, essa distribuição por faixas. E isso vale também para os senadores. A legislação também contempla por faixas também o que cada candidato, candidata ao Senado pode gastar nos diferentes estados, nas diferentes unidades da federação, segundo o seu eleitorado, como vimos. Então, é importante lembrar que também no caso dos candidatos, candidatas ao Senado, essas faixas ou essa faixa vai de 3 milhões a 5 milhões e 600 mil, o limite máximo de gastos de cada candidato, candidata ao Senado. A legislação, portanto, também nesse caso, estabeleceu as seguintes faixas. Nas unidades da federação, com mais de 2 milhões de eleitores e até 4 milhões, o candidato, a candidata ao Senado pode gastar até 3 milhões de reais. Nas unidades da federação, com mais de 4 milhões de eleitores, mas menos do que 10 milhões, até 3 milhões e 500 mil reais. Aqueles candidatos, candidatas ao Senado, nos estados com mais de 10 milhões de eleitores e até 20 milhões, podem gastar 4 milhões e 200 mil. E nas unidades da federação, com mais de 20 milhões, os candidatos ao Senado poderão gastar até 5 milhões e 600 mil reais. Importante lembrar que, se houver segundo turno nas campanhas para governador, os candidatos no segundo turno poderão gastar até 50% daquele limite de gasto que vimos para os candidatos ao governo. Também, no caso dos deputados federais, estaduais ou distrital, a legislação estabeleceu um limite de até 2 milhões e 500 mil reais para as campanhas de deputado, as eleições, para as campanhas de deputado federal e até 1 milhão de reais nas campanhas para deputado estadual ou distrital. Aqui, como vimos, não se estabeleceu por faixa de eleitorado, como nos casos para governador e senador, mas apenas valores específicos nas candidaturas para deputado federal, estadual ou distrital. Importante discutirmos agora, explicitarmos de onde são provenientes os recursos ou de onde podem vir os recursos para o financiamento das campanhas. Como vimos, muito mudou com a decisão do Supremo Tribunal Federal que vedou as doações das empresas ou das pessoas jurídicas, mais propriamente falando, e também agora uma inovação com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha a partir da reforma eleitoral em 2017. Pois bem, e quais são esses recursos? De onde vêm esses recursos destinados às campanhas eleitorais? Eles podem vir, como vimos, de recursos próprios dos candidatos, das candidatas, podem vir de doações financeiras de pessoas físicas, apenas de indivíduos, e inclusive em valores estimáveis em dinheiro, e essas doações também podem vir, claro, de outros partidos, de outros candidatos. A legislação, com a reforma eleitoral de 2017, hoje também permite que esses recursos sejam arrecadados a partir da comercialização de bens ou serviços e mesmo a promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelos próprios candidatos, candidatas ou pelos partidos políticos. E, claro, a possibilidade dos partidos também destinarem aos seus candidatos ou mesmo realizarem gastos com recursos próprios, desde que identificada a origem e desde que esses recursos sejam provenientes, por exemplo, do fundo partidário, o tradicional fundo partidário, disciplinado ali na Lei 9.096 de 95, a Lei dos Partidos Políticos, recursos provenientes também desse novo fundo especial de financiamento de campanha, criado pela Lei 13.487 de 2017, bem assim
de doações de pessoas físicas efetuadas aos partidos políticos, da contribuição, é claro, dos seus próprios filiados, da comercialização de bens, serviços ou eventos de arrecadação de recursos, como vimos antes, e também de rendimentos decorrentes da alocação de bens próprios dos partidos políticos, além, claro, daqueles gerados pela aplicação dos seus recursos. Então, é importante que os partidos conheçam com bastante detalhe a legislação eleitoral, porque muitas das vezes a legislação exige, inclusive, contas específicas, onde ficarão reservados, guardados esses recursos até a sua efetiva utilização nas campanhas eleitorais, inclusive e principalmente toda a transparência em relação à proveniência desses recursos, sob pena dos partidos não poder sequer utilizá-los durante a campanha. Como vimos, a legislação, desde 95, com a edição da Lei 9.096 dos partidos políticos, criou um fundo de onde provém recursos, dotações orçamentárias, que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a cada mês entrega aos partidos, para que os partidos possam, principalmente, se manterem, realizarem, enfim, a manutenção aí das suas atividades. Mas é claro que a própria legislação já prevê, a Lei 9.096, no seu artigo 44, inciso 3, que os partidos, além da manutenção, possam também utilizar parte desses recursos no financiamento também das campanhas eleitorais. Por isso, é importante analisar a procedência desses recursos do fundo partidário, de onde vêm esses recursos que compõem o fundo partidário, mas mais importante é lembrar que são recursos públicos, ou seja, recursos provenientes do orçamento e de algumas disposições, como veremos, a arrecadação de multas impostas a partir do que a legislação autoriza, e, portanto, uma disciplina absolutamente distinta, como aquela que disciplina recursos arrecadados pelo próprio partido de seus próprios filiados ou mesmo doações aí de eleitores. Por isso, me parece muito importante distinguir os dois regimes das doações de filiados, das doações de eleitores, dessas doações provenientes de recursos públicos, como veremos mais adiante, porque, em se tratando de recursos públicos, será possível a própria legislação, independentemente da autonomia partidária, estabelecer alguns critérios para uma melhor distribuição desses recursos, de maneira que segmentos como o das mulheres, por exemplo, depois de todo o déficit democrático de participação das mulheres na política, depois de todos os dados que vimos no que diz respeito à efetiva garantia de assentos, cadeiras mesmo nos parlamentos, criar então a legislação condições materiais efetivas, como a distribuição desses recursos, desses fundos públicos, para que as mulheres, por exemplo, as mulheres possam ter uma maior participação na política. Pois bem, é o artigo 38 dessa Lei 9.096, que estabelece, cria o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, que é conhecido como chamado Fundo Partidário, que disciplina em seu artigo 38, a Lei 9.096 em seu artigo 38, que as multas, que os recursos provenientes que constituem esse fundo são provenientes de multas e penalidades impostas aí pela legislação, recursos financeiros que vierem a ser destinados aí ao próprio fundo por lei, enfim, as dotações, além disso, os recursos destinados por lei, as próprias dotações orçamentárias, como dizia, que o Tribunal Superior Eleitoral distribui aí aos partidos a cada mês, e também as doações de pessoa física. Antes era possível as doações de pessoa jurídica, com a decisão do Supremo não mais, mas, enfim, pelo menos as doações de pessoas físicas diretamente ao próprio fundo. E, finalmente, como dizia, justamente por conta de serem recursos públicos, entendeu o Supremo Tribunal Federal, na ADIM, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5617,
é uma decisão muito importante a ser estudada, que a distribuição de recursos desse fundo partidário destinado ao financiamento de campanhas, ou seja, se o partido efetivamente fizer uso desses recursos do fundo partidário também para o custeio de campanhas eleitorais, decidiu, então, o Supremo que deve cuidar de direcionar esses recursos para as candidaturas de mulheres na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, respeitado o patamar mínimo, portanto, de 30%. Ou seja, claro que o partido não precisa, e eu diria, nem deve ficar nessa cota de apenas 30% em relação às mulheres, deve se propor, se desafiar a ir muito além, inclusive, desse patamar mínimo de 30%, mas o que o Supremo decidiu foi exatamente isto. Se cumprir pelo menos a cota de 30%, que esses 30%, então, sejam destinados às candidaturas de mulheres. E, claro, se for maior esse percentual, e assim se espera, que seja, então, também proporcionalmente destinados aí às candidaturas de mulheres esses recursos do fundo partidário. E uma outra importante decisão do Supremo nessa ação direta de inconstitucionalidade 5617 é que essa distribuição não discriminatória deve perdurar enquanto justificada a necessidade de composição mínima das candidaturas femininas. Ou seja, com esses números que temos, é bem provável que durante, enfim, algumas eleições se preserve aí essa decisão do Supremo, justamente nessa expectativa de assegurar uma maior participação da mulher na política. Bom, como eu dizia, a Lei 13.487 de 2017, uma das leis da reforma eleitoral de 2017, criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que vem também recursos provenientes do orçamento, portanto é um fundo público também, e além disso extinguiu a propaganda partidária no rádio e na televisão. Nós já discutimos em módulos anteriores a importância que foi, enfim, o impacto severo que pode significar para os próprios eleitores, as próprias eleitoras, a extinção dessa propaganda partidária, aquela que os partidos realizavam nos anos não eleitorais, em períodos anteriores à eleição, fazendo chegar ao eleitorado as suas propostas, o conhecimento do seu programa e até mesmo as suas críticas a determinado modelo de gestão em alguma localidade. Pois bem, a Lei 13.487, justamente para, para permitir a constituição, a composição desse Fundo Especial de Financiamento das Campanhas, acabou por extinguir a propaganda partidária. E por que assim o fez? Porque, como todos nós sabemos, falamos em propaganda gratuita dos partidos, mas de gratuita mesmo é só o nome. Porque, claro, os partidos pagam efetivamente pela realização dessa propaganda, custeiam aí os estúdios, custeiam aí toda a produção da veiculação dessa propaganda no rádio e na televisão, e as próprias emissoras de rádio e na televisão, pelo que a legislação estabelece, antes, no que diz respeito à propaganda partidária, na Lei 9.096, e hoje, ainda, no que diz respeito à propaganda eleitoral, na Lei 9.504, podem realizar a compensação fiscal de todo o tempo que destinam à veiculação dessa propaganda antes partidária e agora eleitoral. Ou seja, por isso dizemos que o financiamento no Brasil das campanhas é um financiamento misto. É claro que o eleitor, a eleitora, o indivíduo pode doar para as campanhas, ou seja, recursos pessoais, privados, particulares, mas há todo um financiamento pelo Estado, sempre houve, seja com o fundo partidário, porque, como vimos, recursos do fundo partidário podem ser destinados às campanhas eleitorais, seja pelo uso desse tempo, essa compensação fiscal que a legislação permite às emissoras de rádio e televisão quando veiculavam a propaganda partidária e agora quando veicularem a propaganda eleitoral. E, claro, eu dizia
em outros módulos, que considerava e considero, inclusive, inconstitucional o fim da propaganda partidária, porque me parece que essa é uma garantia constitucional e quando a Constituição remete à lei, não me parece remeta à lei a possibilidade, inclusive, de dispor que não haverá propaganda partidária, mas apenas os critérios de uma justa ou isonômica distribuição desse tempo de rádio e televisão referente à propaganda partidária entre os partidos, entre as agremiações partidárias. O que importa é que, na busca de recursos para esse fundo especial de financiamento de campanha, entendeu o legislador que tudo aquilo que se gastava antes, eventualmente se gastava antes com a compensação fiscal, bastava terminar então com a propaganda partidária e destinar esses recursos assim a esse fundo especial de financiamento de campanha para que os partidos pudessem gastar nas campanhas eleitorais ou destinar esses recursos aos seus filiados, candidatas, para que eles então fizessem o uso desses recursos. Por isso é importante a leitura do novo artigo 16C da Lei 9.504, inserido justamente pela Lei 13.487 de 2017, no sentido de que esse fundo é constituído por dotações orçamentárias da União e será definido aí pelo próprio Tribunal Superior em parâmetros estabelecidos na lei. Enfim, o que se estima para esse ano de 2018 é algo aproximado a 1 bilhão e 700 milhões de reais destinados a esse fundo especial de financiamento das campanhas. Muita gente reclamou, muita gente se surpreendeu com esse montante de recursos, mas aí é uma pergunta que se precisa fazer. Como é que a gente concorda com o que foi decidido pelo Supremo sobre a vedação das doações das pessoas jurídicas, das empresas, pelo menos no formato vigente à época, e, ao mesmo tempo, reclama enfim, as informações necessárias, que é o que a campanha eleitoral nos propicia, ou seja, os gastos que partidos e candidatos têm que realizar para fazer com que essas informações, as suas propostas, nos cheguem enquanto eleitores, como compatibilizar, então, esses dois mundos? É claro que a gente deve sempre condenar qualquer tipo de prática espúria, a corrupção, os atos ilícitos, essa relação espúria que por vezes se deu mesmo entre o capital e a administração pública, mas isso talvez devesse ter sido limitado mesmo aos casos onde evidenciadas essas práticas criminosas e responsabilizados aí os culpados, desde que, é claro, digo sempre, os fins não podem justificar os meios, porque vivemos em um Estado democrático de direito, se assegurasse aí com muita tranquilidade, sem qualquer tipo de assodamento, as garantias constitucionais para que esses eventuais responsáveis tivessem mesmo a oportunidade da mais ampla defesa, enfim, da oferta aí de seus recursos, até que se chegasse à conclusão desses processos e à imposição das sanções. Mas o que vimos foi uma condenação pela sociedade dessas doações, principalmente das empresas às campanhas, por conta de tudo o que veio à tona no que diz respeito a atos de corrupção ou relações espúrias decorrentes dessas doações com o poder público e vice-versa. Quer dizer, como então compatibilizar o fim das doações das pessoas jurídicas, das empresas, pelo menos naquele modelo anterior, com a necessidade de recursos que partidos e candidatos têm. Esse é o nosso grande desafio. E por isso se criou aí, então, esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, porque, como dizia, partidos e candidatos precisam realizar as suas campanhas. O interesse é nosso, eleitor e eleitora, de que essas informações, as suas propostas nos cheguem para que possamos tomar uma decisão informada, uma decisão crítica, uma decisão consciente e, ou seja, a democracia reclama mesmo gastos, reclama mesmo, na verdade, investimentos
para que essa campanha, as propostas de cada partido, cada candidato possa nos chegar e o voto seja sempre consciente, seja sempre com muita autonomia e liberdade. Então, no meu entendimento, não havia mesmo outro modo, até que se defina um outro regime, se é que é esse mesmo caso, de doação das pessoas jurídicas ou das pessoas ou das empresas às campanhas, que se garanta mesmo recursos a mais do que aqueles que já tínhamos no fundo partidário, também esses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, para que partidos e candidatos possam realizar as suas campanhas. Eu digo que, no meu entendimento, não me parece tenha o Supremo Tribunal Federal condenado de uma vez por todas as doações das pessoas jurídicas ou das empresas ou as campanhas eleitorais. O que me parece é que o Supremo disse que naquele modelo é que não se podia continuar. E, na verdade, havia mesmo algumas distorções. Por exemplo, se permitia que as empresas doassem até 2% do seu faturamento no ano anterior às eleições. E claro que, baseado num percentual, havia empresas que podiam doar realmente valores bem expressivos para as campanhas, porque, claro, empresas com mais recursos, 2% do faturamento, isso realmente era muito significativo. Sem contar o desequilíbrio entre as empresas, porque, claro, há as que faturam mais, claro, e podem doar mais, uma quebra de isonomia, de uma certa forma, em relação àquelas que não faturam tanto assim. Então, havia mesmo algumas distorções e foi nesse sentido, me parece, que o Supremo condenou, não propriamente por princípio, as doações das empresas às campanhas, mas aquele modelo. Enfim, algo que temos que aguardar, ver a reação do próprio Congresso Nacional nessas suas sucessivas tentativas de reforma da legislação, para ver se essa questão da doação das pessoas jurídicas, das empresas, continua ou não em pauta. Porque se porventura não continuar, aí até que consigamos uma maior participação do eleitor, da eleitora, consigamos maiores contribuições dos próprios indivíduos às campanhas eleitorais, ficarão mesmo partidos e candidatos dependentes do fundo partidário, dependentes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o custeio das suas campanhas. E nós, eleitores, já que são recursos provenientes, em sua maior parte, do orçamento, que teremos que suportar essas despesas. Não obstante, seja mesmo muito importante refletir sempre, manter esse tema em permanente escrutínio, já que, claro, num país de desigualdades regionais, de desigualdades socioeconômicas tão grandes como o nosso, faz mesmo todo sentido discutir quanto de recurso o Estado destina do seu orçamento para as campanhas eleitorais, em detrimento, muitas das vezes, dos investimentos também tão necessários em saúde, educação, cultura, transporte, lazer, enfim, e uma série de outros direitos fundamentais sociais que a Constituição também nos assegura. Ou seja, a prova disso é que não tem mesmo tema fácil no direito eleitoral, não tem reforma eleitoral partidária, política que se possa dar por concluída. É sempre um processo, é sempre uma tentativa de aprimoramento, é sempre uma tentativa de melhoria, não tem fórmula fácil, não tem verdade absoluta e não tem solução definitiva. Por isso é que, ao invés de nos frustrarmos, nos decepcionarmos quando não sai efetivamente aquela ou outra reforma que esperamos, isso reclama de todos nós, na verdade, maior engajamento, maior participação, porque mesmo, como vimos agora no caso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, quando se adota um determinado modelo, não significa dizer que será esse o modelo definitivo, já que será necessário testá-lo durante algumas eleições, até ver se realmente esse é o modelo mais adequado ou se não é o caso de alguns ajustes ou mesmo alguma outra tentativa de mudança do próprio modelo, desde que, é claro, digo sempre, com muita tranquilidade, sem qualquer assodamento, sem essa necessidade de mudar, reformar a cada 2 anos, de uma eleição para outra, que na verdade nem são 2 anos, é apenas 1 ano, por conta do princípio aí da anualidade estabelecido no artigo 16 da nossa Constituição. Ou seja, temas difíceis em que não alcançaremos consenso, porque, claro, cada um tem a sua opinião, reclamam
muito debate, muita reflexão, reclama uma efetiva participação de todos aí que têm a sua ideia de reforma, que têm as suas propostas a serem apresentadas. Ou seja, precisamos de maturidade, precisamos de amadurecimento institucional e precisamos de um regime de transição, de maneira que possamos, durante alguns pleitos, algumas eleições, testar e, nos erros e acertos, aprimorarmos aí o que for possível em nosso sistema político eleitoral e também no que diz respeito ao próprio financiamento das nossas campanhas eleitorais. Pois bem, é importante lembrar um outro aspecto também que diz com o fundo, a distribuição desses recursos se dará também pelo TSE, exatamente como ocorre no caso do fundo partidário, ou seja, o calendário prevê o momento em que o TSE fará, enfim, a distribuição desses recursos, e o que importa ressaltar é que para que os partidos possam receber esses recursos, terão necessariamente que, pelos órgãos da sua direção partidária nacional, pelo órgão da sua direção partidária nacional, estabelecer critérios e apresentar esses critérios à Justiça Eleitoral para que possa, então, receber esses recursos do fundo. E os próprios candidatos, candidatas que quiserem receber dos partidos esse recurso do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas, também deverão formular os seus próprios requerimentos aos partidos. É importante lembrar, por força do que está na legislação eleitoral, que inexistindo candidatura própria ou em coligação, é vedada a distribuição de recursos do fundo para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. Ou seja, o fundo é voltado especificamente para o uso nas campanhas eleitorais, como o próprio nome diz, e a legislação também estabelece que os recursos provenientes desse fundo, que porventura não forem utilizados na legislação, nas campanhas eleitorais, deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional e já apresentada, inclusive, a respectiva guia comprovando a devolução desses recursos ao Tesouro por ocasião da prestação de contas. É claro que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a destinação dos recursos na proporção das candidaturas das mulheres, surgiu todo um questionamento se também em relação ao Fundo Especial de Financiamento das Campanhas não seria o mesmo caso de destinar também na mesma proporção às candidaturas femininas os recursos também desse fundo, e mais do que isso, se não seria o caso de usar essa proporção até mesmo no próprio tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Então, temos, enfim, uma importante consulta, enfim, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, que vale a pesquisa, que vale o conhecimento, que é justamente a consulta 0600 25.218 de 2018, em que essas importantes questões sobre o próprio tempo de propaganda eleitoral gratuita destinado às candidaturas femininas, e claro, esses recursos também do Fundo Especial Eleitoral são objeto dessa consulta. E, claro, nesse próprio processo, há um parecer do Ministério Público Eleitoral opinando no sentido de se responder favoravelmente a todas essas questões formuladas na consulta, e no entendimento dele, Ministério Público, de que a única interpretação constitucional admissível é mesmo aquela que determina aos partidos políticos a distribuição dos recursos públicos, vejam, dos recursos públicos, como é o fundo partidário, como é o Fundo Especial de Financiamento da Campanha, a campanha eleitoral na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos. É importante, a gente não fala de cota propriamente para as mulheres, né? Falamos de proporção, enfim, das candidaturas de ambos os sexos, porque, claro, nada impede que um partido lance, por exemplo, 70%, 80% de candidaturas femininas. E, claro, muito embora tenhamos a autonomia partidária, tivemos um módulo específico para discutir a autonomia partidária, o Ministério Público também, em seu parecer, enfatizou que isso não
essa autonomia não é violada, é justamente porque os partidos também devem obediência, como vimos no módulo específico sobre autonomia partidária, por força da cabeça, do caput, do artigo 17, obediência aos direitos fundamentais, de modo que a atuação deve concorrer para assegurar a efetiva participação da mulher na política. É importante lembrar que a questão do autofinanciamento da campanha, ou seja, a utilização de recursos pelo próprio candidato, também está em discussão pelos tribunais, no Supremo Tribunal Federal, no TSE. Nós temos um requerimento específico do PSB no âmbito do TSE, a consulta 0600 15785 de 2018, temos também uma ação direta de inconstitucionalidade 5914, que tramita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, as ADINs também 5808, 5821, propostas pela Rede de Sustentabilidade pelo Partido Socialista Brasileiro, todas elas discutindo, enfim, como se dará o autofinanciamento das campanhas, porque, claro, enxergam esses interessados um desequilíbrio, poderem esses candidatos e candidatas mais abonadas custearem até o limite de gastos, claro, a sua própria campanha. E, finalmente, o outro aspecto importante que nos cabia discutir era o crowdfunding, o financiamento coletivo ou a vaquinha. Isso que os candidatos, claro, a legislação permite apenas os pré-candidatos e pré-candidatas, não propriamente os partidos, vem fazendo desde 15 de maio. Ou seja, o TSE credenciou algumas empresas, possibilitando que essas empresas possam arrecadar recursos para esses pré-candidatos, pré-candidatas que estabelecerem contratos com essas empresas específicas, claro, pagando ali a taxa de administração necessária, sabendo todos de antemão, por força do que está na reforma política, na Lei 13.488, especificamente sobre o crowdfunding, sobre esse financiamento coletivo, que, ao final, esses recursos só poderão ser liberados depois de pedido efetivamente o registro da candidatura, depois de aberta uma conta bancária específica de campanha e, claro, o próprio CNPJ específico de campanha. Pois bem, cuidamos então nesse nosso módulo de alguns aspectos que me pareceram de fundamental importância atinentes ao financiamento eleitoral, lembrando sempre da importância de tudo isso no momento da prestação de contas e, consequentemente, de se manterem todos, portanto, candidatos, candidatas, partidos e, claro, o eleitor, a eleitora, nesse seu importante papel de fiscalização, devidamente informados de toda a regulação, de toda a disciplina que a legislação estabelece no que diz respeito à arrecadação e gastos de recursos nas campanhas eleitorais. Muito obrigado por mais essa sua participação no Saber Direito. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.